Aqui, vocês devem ter percebido que eu falei várias vezes que não é exclusivo de rolamentos que a gente use o método de montagem de interferência. A gente pode fazer a montagem de acoplamentos, de engrenagens através de interferência. Só que como mancais de rolamentos são elementos muito importantes e a montagem deles é feita através de interferência, a maior parte dos exemplos que eu vou conseguir mostrar aqui vai ser através disso. E dependendo do tipo e do tamanho do rolamento, métodos mecânicos, ou seja, método axial, ou métodos hidráulicos, também axial, ou métodos térmicos, que a gente chama de métodos radiais, são usados para fazer a montagem por interferência. E aí você pode me perguntar, mas professor, o que é grande, o que é pequeno? De acordo com o manual da SKF, que é um fabricante de rolamento internacionalmente conhecido, um rolamento é considerado pequeno quando ele tem um diâmetro interno que seja menor ou igual a 80 milímetros. Um rolamento médio é classificado dessa forma se tem seu diâmetro interno entre 80 e 200 milímetros. E por sua vez, um rolamento grande tem um diâmetro maior ou igual a 200 milímetros. Então, novamente, eu recorro a um vídeo da SKF para poder falar sobre a montagem de rolamentos. A montagem mal feita, ela representa uma boa parte dos problemas em rolamentos. Apesar dos rolamentos pequenos serem montados nos eixos através do método mecânico, conforme eu falei, na medida em que a gente vai tendo rolamentos maiores, não é interessante usar o método mecânico, só se você quiser usar o método do martelo do Thor, né? Então essa montagem radial, ela deve ser utilizada aí para rolamentos que estejam nesse patamar, ou em algumas vezes, se você preferir também, nos patamares de rolamentos médios. E é por isso que o calor é utilizado para poder expandir o anel interno do rolamento, e assim que o rolamento esfria, uma interferência muito forte acontece entre o eixo e o rolamento. Aqui, por favor, faça a gentileza de não usar, em hipótese nenhuma, chama apontada diretamente para fazer esse tipo de montagem. Porque é o seguinte, lança-chamas, você vê em filme ou você usa em videogame para matar um chefão específico. Eu te mostro aí um exemplo clássico. Tava jogando o Super C aí, Super Contra, nessa fase aí onde tinha os alienígenas aí. Então olha só, é nessa hora que você pegava aí ó, o flamethrower aí, ó, e começava a mandar fumo nos bichinhos. Então, não vai querer usar um lança-chamas para poder fazer a montagem do rolamento, porque isso estraga o rolamento, além de ser perigoso pra caramba. Para fazer a montagem radial, a gente costuma usar um sistema que é um sistema de indução, é um sistema de aquecimento por indução, que é esse sistema aqui que vocês estão vendo. Inclusive, se vocês prestarem atenção, eu estou usando a própria apresentação de mancais de rolamentos que eu uso em elementos de máquinas 2 e uso em projetos mecânicos. Daí eu retomo esse vídeo da SKF que apresenta o banho de óleo, que era um método popular, mas além dele ser muito vagaroso e também muito sujo, eles oferecem riscos significativos a quem fizer a manipulação do processo. E aí, normalmente, em métodos mais modernos, a gente usa aquele aquecedor de indução, que é esse aí que vocês estão vendo na tela. Esse tipo de sistema é um sistema seguro, eficiente, e ele permite fazer a montagem por dilatação térmica utilizando até diferentes e vários tamanhos de rolamento. Então vocês estão vendo aqui um arranjo onde foi montado como se fosse um tripé, o rolamento é apoiado, ele é aquecido por indução. O equipamento tem um sensor térmico, né, que permite que você faça a regulagem de qual temperatura que você pretende utilizar. Normalmente a especificação é de 110 graus Celsius, mas você pode elevar um pouco mais. E uma vez que o rolamento está pronto para ser montado, o sistema desliga, ele toca um alarme e aí permite que seja feita a montagem no eixo e que o rolamento vá resfriar até que ele possa ser utilizado. Aí vocês estão vendo já o rolamento sofrendo uma lubrificação para que ele possa ser usado posteriormente. E aí voltamos para a apresentação de elementos de máquinas 1, na qual eu quero discutir com vocês a questão da temperatura, porque a gente vai fazer a montagem radial, isso vai estar especificado no enunciado do exercício, se você deve fazer a montagem radial ou a montagem axial. E aí eu quero te apresentar qual que é a variação de temperatura que deve ser estipulada para fazer esse tipo de montagem. A fórmula que a gente usa é essa daqui. Essa fórmula tem a temperatura de montagem, aqui eu tenho a temperatura ambiente, ou seja, se você passar essa temperatura ambiente para cá, você vai ter a temperatura de montagem menos a temperatura ambiente, o que pode ser interpretado como uma variação de temperatura necessária para promover a montagem. Ela depende da interferência máxima que aconteça entre os eixos e os cubos que são montados. Tem uma questão empírica aqui, tem um fator que multiplica o diâmetro nominal das peças, dividido pelo coeficiente de dilatação térmico vezes o diâmetro nominal. E o material que eu forneço para vocês, eu apresento essa tabela que tem os coeficientes de dilatação térmico, caso eu queira fazer o aquecimento do furo
ou o resfriamento do eixo. Lembre-se, aqui eu tenho furos e cubos de vários tipos de material, então essa tabela mostra uma variedade bem grande de peças, ou seja, de materiais cujas peças podem ser fabricadas. Esse tipo de montagem ele é mais complexo e por isso ele costuma custar mais caro e demorar mais tempo para poder ser executado. Só que ele tem uma vantagem enorme, porque a montagem radial ou montagem térmica não tem perda de interferência. Então a interferência final, que a gente resolveu chamar de Z, é igual à interferência inicial I, porque o ΔI é igual a zero. Então tem que ser uma associação direta. Se você perceber que no enunciado a montagem é radial, atribua imediatamente o ΔI igual a zero. E agora a gente já discutiu esses dois métodos de montagem, eu quero conversar com vocês em relação a como fazer a especificação dos ajustes por interferência.